Olá, contador e contadora. Eu sou o professor Felipe Guerra e sejam muito bem-vindos à nossa última aula da Semana do Contador, esse evento online que já contou aí com a participação de muita gente de todo o Brasil. Até esse momento, nós já estamos atingindo a marca de mais de 150 mil visualizações nos conteúdos no YouTube. Então, já gostaria de iniciar agradecendo aí a participação de cada um de vocês que acompanharam as aulas, que deixaram as suas mensagens aí de feedback para os professores a respeito de cada um dos conteúdos. O meu, muito obrigado. E para nós encerrarmos o evento com chave de ouro, eu tenho aqui 3 convidados super especiais para a gente poder fazer um bate-papo, como vocês já conhecem, de forma mais informal, mas bastante técnica, a respeito da figura do contador enquanto gestor, falando aqui sobre o novo formato de atuação do contador, diante desse novo cenário social que nós estamos vivendo, já atravessando, chegando no momento pós-pandemia. E aí, para isso, eu trouxe aqui 3 convidados. Primeiramente, queria apresentar o professor Silvio Crepaldi, que é contador e advogado tributarista, Vicente Sevilha, meu amigo, que é contador, empresário contábil, e também José Carlos Fortes, contador, advogado, matemático, fundador do Grupo Fortes, um grande parceiro nosso também. E aí eu já gostaria de dar aí as boas-vindas para vocês, para que possa fazer a palavra inicial, professor Crepaldi. Olá, professor Felipe, professor Sevilha, professor José Carlos Fortes. É um prazer integrar essa equipe aqui para estarmos discutindo o contador e a sua atuação, a sua presença no mercado aí empresarial, no mercado de oportunidades dentro do sistema econômico brasileiro. Excelente, professor. Zé Carlos, pode ficar à vontade. Bom, primeiro é uma honra, né, agradecer aqui ao professor Felipe Guerra pelo convite de poder participar desse momento ímpar, né, com o professor Crepaldi, o professor Sevilha, são referências aí no meio contábil e empreendedorismo brasileiro, e dizer que estamos aqui à disposição para fazer esse debate, trazer o que a gente aprendeu ao longo desses mais de 30 anos também de magistério superior e no lado do empreender na área de tecnologia e de contabilidade, enfim, trazer aqui um bate-bola aqui com a turma para que a gente possa levar um pouco da nossa experiência aí para o nosso público, né? Obrigado, então. É isso aí. E aí, Sevilha, tudo bem? Como é que vai, professor Felipe Guerra? Sempre bom estar contigo, viu? Obrigado pelo convite. Ainda mais, além de contigo, estar com Zé Carlos e Silvio Crepaldi aqui. É uma honra muito grande estar com vocês todos. Tomara que a nossa conversa seja muito boa. Fico muito feliz de ver a nossa classe de contadores pensando na sua profissão, em como melhorar o seu posicionamento. Que bacana isso. Muito bom. Inclusive, pegando um gancho da sua fala, Sevilha, exatamente por isso que nós resolvemos fechar a Semana do Contador com um tema que levasse os profissionais a refletirem sobre a sua atuação daqui para o futuro, né? E é interessante porque eu gostaria de introduzir o tema citando uma frase do professor Antônio Lopes de Sá, em um artigo publicado há quase 20 anos, onde ele fala que muita gente não sabe efetivamente o que é contabilidade, porque entende que contabilidade é apenas escrituração. Eu até cito muito isso nas minhas aulas e sempre digo que quem disse isso foi ele, tá certo? Não foi eu, não sou eu que estou dizendo que muita gente não sabe o que é contabilidade, porque às vezes o pessoal fica chateado, mas eu acredito muito nessa fala dele, uma vez que muitas vezes a gente vê movimentos dentro da própria contabilidade que tentam dar um novo significado a ela, mas que somente remetem esse novo significado àquilo que a contabilidade já é como essência. Inclusive, nesse próprio artigo, ele fala que a valorização profissional passa pelo sustentáculo de que o conhecimento científico ele vem através de uma consultoria eficaz e a verdadeira função do contador é ser um consultor, um gestor. E durante esse momento que os empresários enfrentaram, os contadores também, né, da pandemia, nós conseguimos perceber a atuação do profissional da contabilidade caminhando de forma mais célere nesse sentido, né, nessa linha de ser um agente mais voltado para a gestão e para a condução dos negócios, saindo do aspecto meramente escriturário, né, saindo ali de deixar de ser apenas alguém que gera guias, alguém que
inclusive o próprio professor Antônio Lopes de Sá fala, né? Alguém que apenas gera balanço, e é interessante isso, né? Porque ele até, de certo modo, diminui a questão escriturário, contábil mesmo, não só do aspecto fiscal, para que o contador seja alguém realmente com um papel orientativo. E aí eu gostaria de já passar a bola para vocês, queria pedir para o Zé Carlos começar, falando, né, porque é alguém que tem muita ligação com tecnologia, que aí atende e ajuda profissionais do Brasil inteiro, sobre essa percepção. Há muito tempo a gente fala sobre isso, né, Zé Carlos? Mas essa percepção dessa mudança no formato de atuação está de fato mudando? Os contadores estão de fato se interessando em saírem desse papel escriturário, entrarem cada vez mais nesse papel e nessa função orientativa? Pois é, então, o que você falou aí, Felipe, a gente tem observado ao longo desses anos que a gente convive no meio contábil. Eu, assim como você e tantos outros colegas, já participei, né, nesse mundo classista na área contábil, e tanto como líder classista, como contador, né, onde eu desenvolvi um trabalho com escritório de contabilidade próprio, enfim, atuei aí por dezenas de anos nesse segmento, e também como professor ao longo desses mais de 30 anos de universidade, dando aulas de contabilidade para os mais diversos públicos. Eu percebia nessas andanças todas em palestras pelo Brasil, participando de eventos, que isso sempre foi uma temática assim, muito recorrente, de tentar o que se chamava de valorização da atividade contábil para sair desse mundo meramente escritural, registrador, né? Calculador de tributos, de guias, enfim, é essa coisa que todo mundo já conhece bem, esses relatos. E a gente falava muito nos eventos, nas palestras, nas faculdades, que a profissão contábil era uma atividade que deveria ser utilizada a informação como base para a tomada de decisão, enfim, tudo isso a gente relatava, discutia e tudo mais. Entretanto, nesse tempo todo, isso foi muito dificultado no passado por N razões. Questões dos próprios relatórios da contabilidade não conseguia traduzir a realidade por conta de inflações assim, extraordinariamente elevadas, 40%, 50% ao mês ao longo daqueles anos mais pesado de inflação. Esses relatórios contábeis eles não conseguiam somar nada com nada, porque você traduzia moedas em meses distintos, valores que não tinham a menor relação, de janeiro a dezembro, era tudo muito, digamos, pouco informativo. E por mais que se fizesse esse esforço, as circunstâncias da época dificultavam usar a contabilidade como uma coisa assim de ferramenta de gestão. Por outro lado, tinha, como nós sabíamos no passado, tinha-se um nível de sonegação muito alta. Então, a informação contábil, os balanços, as demonstrações, ele pouco traduzia a realidade dos negócios. Então, tudo isso acabava que a contabilidade servia só para fins meramente fiscais, de apuração de tributos e tudo mais. E isso, a atividade dos profissionais da contabilidade, ao longo dos anos, foram se acostumando, né? E aí fazia-se contabilidade porque a lei exigia. E assim foi meio desvalorizado ao longo de muitos anos. Já isso vem se modificando nos últimos 10 anos, sobretudo, 10, 15, mas mais recentemente, com a própria controle da inflação do Plano Real para cá, além do o aspecto do próprio controle do fisco com o SPED e outras ferramentas, e com uma certa concorrência, digamos, global, tudo isso foi convergindo para que a contabilidade começasse a exprimir melhor a realidade das empresas. E hoje a gente está tendo a efetiva oportunidade de fazer com que a atividade contábil no Brasil passe, de fato, por uma transformação e que seja utilizada para fins de gestão, as informações. E, por conseguinte, os profissionais, os contadores, eles começaram a perceber a própria formação, a própria tecnologia que a gente vem percebendo aí em toda essa inter-relação tecnologia e atividade contábil, que elas estão, de certa forma, se confundindo, né? Onde os escritórios de contabilidade estão, de certa forma, se transformando em empresas de tecnologia,
Então, tudo isso faz com que a informação seja mais tempestiva e, às vezes, até em tempo real, e aí favorecendo, sobremaneira, a gestão dos negócios com base na informação. E aí o contador, sem dúvida, a meu ver, tem uma oportunidade enorme de ser o grande consultor para os próximos anos, porque ele detém todo esse aparato de tecnologia na mão, esse grande banco de dados que é a contabilidade, uma concentração, onde a partir dali ele pode extrair uma quantidade enorme de informações e vai naturalmente favorecer a valorização e a transformação do seu ofício. Então, cabe agora aos contadores, sem dúvida, avançar no conhecimento, nesses conhecimentos complementares, para que, de fato, seja um grande consultor dos tempos que virão. Perfeito, Zé Carlos. E eu queria pegar já um gancho dessa fala para poder trazer aqui a bola para o professor Crepaldi, até puxando um pouquinho a sardinha para a nossa brasa, né, professor? Porque muitas vezes se critica o aspecto tributário, né? Durante muito tempo se criticou, né? O operador da área fiscal, o escriturário da área fiscal, como se a legislação tributária ela intervisse de forma muito negativa para que o contador não conseguisse cumprir o seu papel fundamental. Mas a gente sabe que, de fato, a legislação tributária intervia muito na contabilidade, pelo menos até a convergência intervia demais, né? De verdade, assim, em vários critérios contábeis. E depois disso a gente teve um andar mais distante entre a legislação societária e tributária, o que favoreceu bastante para que a contabilidade, de fato, conseguisse ter o seu papel cumprido de evidenciar ali o patrimônio real das organizações. Mas também eu queria, já passando a bola para o professor Crepaldi, ver qual é a visão dele em relação a esse papel consultivo do contador, que utiliza a informação tributária também para fazer gestão. Uma vez que o custo tributário é altíssimo, toda empresa precisa lidar com ele, e aí o contador ele pode sim ser um gestor também especializado na área de tributos e também ajudar ali o seu cliente a diminuir a carga tributária, a também diminuir o risco fiscal, mitigar o risco fiscal. Professor, você acha que dá para conciliar esse papel de gestor com o papel de um tributarista que contribui para que a empresa tenha sucesso? Com toda certeza, mestre. Isso aí cabe exatamente ao contador. Primeiro, ele vai ter que esquecer um pouquinho, pegando um gancho na fala do professor Zé Carlos Fortes aí, deixar de ser só aquele fiscal, tá? Então, ele exatamente se preconizar por elaborar a contabilidade societária, aquela contabilidade que gera um número e possibilita a tomada de decisão, tá? Deixar exatamente esse profissional só de preencher guias, ou seja, da despesa, contador da feiro, tá? Aí para o mercado. Tá? No final do mês, então, ele elaborar então, os relatórios contábeis, chamar o seu cliente, explicar, analisar com ele, e a partir dali, então, ele ter dados para que exatamente ele possa avaliar qual é o regime de tributação mais adequado para a atividade que ele desenvolve. Quanto será a carga tributária em um, no outro e no outro. Tudo isto baseado exatamente na elisão fiscal, naquilo que a lei possibilita de alternativas reais, legais e não leve-o para a evasão fiscal. Então, esse é o detalhe. Assim, o contador realmente assume o seu papel no mercado como provedor de informações e realmente como redutor da carga tributária que pesa sobre a exploração da atividade econômica. Dessa forma, ele será valorizado, terá o seu reconhecimento no mercado, e aí também o que muito clamam os contadores, e principalmente nessa semana que passou aí, data alusiva ao Dia do Contador, ele será valorizado e terá o retorno econômico, que o contador se sente muito desvalorizado perante as outras categorias profissionais no mercado.
mas em virtude, eu acredito, eu creio que os colegas também comungam disso aí, que realmente ele também não busca por isso aí, ele não se mostra para o mercado, ele não mostra aquilo que ele pode fazer, como ele pode levar as empresas a ter resultados melhores, crescentes e contínuos, ou seja, dar continuidade à empresa. Dessa forma, assume a sua real posição, tá? E aquilo que ele tem que fazer no mercado. Excelente, professor. Inclusive, eu acredito que deixa um gancho fantástico aqui para a gente chamar o Sevilha para contribuir, uma vez que o Sevilha é conhecidamente aí um empresário contábil de sucesso, uma empresa com muitos anos no mercado, que foi pioneiro nessa questão de compartilhar conhecimento, inclusive através da internet, sempre buscando essa comunicação com os empresários, inclusive tem uma atuação muito forte junto à Federação das Indústrias e mostrando ali a importância do contador e o papel dele para os empresários, para a sociedade em si. E aí, Sevilha, pegando esse gancho do que o professor Crepaldi disse, né, de que o contador precisa aparecer, ele precisa demonstrar as soluções que ele pode proporcionar, os seus serviços. Como é que você percebe que o empresário recebe isso? Particularmente, não sei se você vai concordar, mas muitas vezes, quando eu vejo empresários em palestras, ou até mesmo participando de aulas, eles dizem assim, ó, rapaz, eu não sabia que o contador fazia tanta coisa, que tinha tanta coisa importante nas mãos desse profissional, e eu mal converso com ele, eu mal tenho ali uma troca de informações, e normalmente, quando conhecem, né, que passam a enxergar a contabilidade dessa forma mais macro, passam a querer estar cada vez mais próximo do profissional que lhes atende. É mais ou menos por aí? Muito bom, Felipe. Fica até facilitado o meu trabalho aqui, porque o Zé Carlos e o professor Crepaldi já pavimentaram assim a estrada, então é mais fácil de eu trazer minha contribuição aqui, né? Eu concordo contigo que os empresários eles têm uma certa dificuldade de encaixar o papel da contabilidade como um instrumento de valor dentro do negócio deles. Então é comum, o professor Crepaldi falava disso, que os empresários têm um olhar assim para uma atividade mais burocrática do contador, né? Mais focada em outras questões, né? Mas também tem o inverso, viu, meus amigos? Eu queria trazer aqui para a nossa conversa um tema que eu tenho olhado muito para ele nos últimos meses, eu vou dizer assim, que pelo menos no último ano é um tema que tem me chamado muita atenção, que é a maneira através da qual o contador procura essa valorização da sua profissão, né? E eu tenho a impressão que essa maneira está sendo a maneira que está sendo utilizado, o discurso que está sendo apresentado pelo contador para os empresários, ele talvez não seja o discurso mais palatável. Se a gente sair um pouquinho então do segmento contábil, porque olhar o jardim dos outros é mais fácil, né? Às vezes entender o nosso jardim é complicado, mas olhar o jardim dos outros e ver o que está bonito ou o que está feio no jardim dos outros, geralmente é mais simples, né? Então, por exemplo, se a gente for olhar o segmento de alimentação, só para fazer uma tola comparação aqui, né, em relação ao nosso trabalho, né, e traçar uma analogia com o segmento de contabilidade, é assim, no segmento de alimentação existem tarefas importantíssimas para que ele funcione bem, vitais para o funcionamento do segmento de alimentação. Eu vou dar um exemplo apenas, você poderia pensar em muitos outros, né? Por exemplo, o prato precisa estar limpo. O prato onde a comida é servida em qualquer estabelecimento de alimentação, ele tem que estar muito bem limpinho, né? Mas eu não acredito que nós aqui, ou que qualquer pessoa que esteja nos assistindo, já indicou para um amigo um restaurante. De vez em quando a gente troca, né, indicações assim, Felipe, vou te indicar um restaurante, Zé Carlos, olha, tem um restaurante legal que eu fui, quero te indicar. Mas eu duvido que alguém faça uma indicação da seguinte maneira: professor Zé Carlos, vou te indicar um restaurante que eu fui, era sensacional, e o que eu mais gostei lá é que o prato era limpo. Acho muito difícil que alguém tenha feito uma indicação com base nisso, ou que alguém tenha reconhecido, disse, não, eu vou até, estou disposto a pagar mais caro porque o prato neste restaurante é limpo, né? É um elemento fundamental, mas ao mesmo tempo é um elemento que a gente não é capaz, nós consumidores, não somos capazes de perceber o valor disso, né? E limpar um prato num restaurante
ele deve ter uma complexidade, né? Porque é assim, né? Tem o alho, tem o ovo, isso tudo deixa um gosto forte no prato. Se você não tirar direito, próxima vez que vai servir, interfere na comida do outro. Tem gente que é alérgica. Então, eu tenho uma amiga, por exemplo, que se ela comer num prato que não foi lavado direito e que teve bacon naquele prato, ela na hora começa a passar mal. Então, tem todo um cuidado. Se você trouxer para nós aqui, professor Felipe, um dono de restaurante para explicar como é difícil de lavar prato, ele vai nos mostrar facetas da lavagem de um prato que nós nunca pensamos que pudesse acontecer. Mas ainda assim, nem eu, nem o professor Silvio Crepaldi, nem o professor Zé Carlos, nem o professor Felipe Guerra estaremos dispostos a pagar mais porque o prato é limpo. Porque a gente entende que prato limpo é base de qualquer restaurante. Então, quando eu olho e escolho um restaurante para comer, Silvio, Felipe e Zé Carlos, eu não olho assim pensando, bom, deixa eu escolher um aqui que tenha prato limpo. Eu parto da premissa que qualquer restaurante que eu escolher terá o prato limpo quando eu chegar lá. Né? Da mesma maneira, o profissional, o empresário, o gestor, consumidor da informação contábil, quando ele olha para um profissional de contabilidade, ele não é capaz de perceber diferenças nesse quesito. Ele diz, todos eles tecnicamente terão competência de me atender. Todos eles serão competentes. Então, assim como qualquer restaurante tem o prato limpo, qualquer profissional de contabilidade terá competência técnica. Eu e vocês, meus amigos, e quem está nos assistindo, sabe que talvez nem é sempre assim. Mas em 80% dos casos, talvez mais, 90% dos casos, será assim. O profissional terá competência técnica. A gente poderia até olhar a exceção. Assim como pode haver uma exceção de um dia eu ir a um restaurante que esteja com prato sujo. Aí sim, quando eu vou a um restaurante que o prato está sujo, eu faço, aí me incomoda o prato. E aí eu faço questão de não ficar e digo para todo mundo que eu conheço, nunca vá naquele restaurante, porque lá o prato é sujo. Então, é um elemento através do qual eu não consigo gerar valor. Então, quando eu, por exemplo, contador, dei uma volta aqui, obrigado pela paciência, me perdoem o passeio, mas quando eu, como contador, tento explicar para o meu cliente como é difícil fazer um e-social, como é difícil seguir os pronunciamentos contábeis, como é difícil fazer impairment, como é difícil seguir IFRS, enfim, quando eu vou trazendo esses elementos técnicos, ele olha como quem olha para um prato limpo. Ele diz, tudo bem, não deve ser fácil, mas é parte da sua profissão. Agora, o que nos leva a perceber valor? Então você vai a 2 restaurantes diferentes, que respeitam o quesito do prato limpo. Os 2 têm prato limpo. Né? E você pede uma massa em cada um deles, uma macarronada em cada um deles. O primeiro traz o prato com um macarrão, um monte de molho em cima, põe na sua mesa. Né? No segundo restaurante que você vai, é exatamente o mesmo tipo de macarrão, tudo igualzinho. Mas ele coloca o macarrão de um lado, ele faz o desenhinho com molho, aí ele coloca uma folhinha sei lá, de orégano ou de alecrim, ou mesmo de outra folhinha qualquer ali, e metadinha de um tomate cereja cortado em cima da folhinha. E você serve os 2 pratos, cada um no seu restaurante. Né? Se você pegar os 2 pratos e levar para um laboratório para examinar, eles vão dessecar os conteúdos físicos do prato e vão dizer os 2 eram iguais. O laboratório vai dizer os 2 eram iguais. Mas o consumidor que foi consumir aquele macarrão, ele vai dizer não eram iguais. Este aqui que tinha o tomatinho e a folhinha e outras coisas, esse aqui era muito melhor do que o outro. Porque tem uma percepção, ele é capaz de perceber claramente a diferença do valor. Né? Então, a geração da informação contábil ou tributária que seja, né, ela não é o que cria valor. É a apresentação da informação contábil e tributária que cria valor. É quando eu consigo colocar a minha informação contábil num prato que tenha um desenho com molho, que tenha um tomatinho cereja, que tenha uma explicação diferenciada. É quando eu me dedico a transformar o conteúdo da informação contábil e tributária em instrumentos que vão ajudar o gestor. Então é quando eu, por exemplo, me dedico a entender o que ele precisa fazer, que decisões ele tem que tomar, que oportunidades e desafios ele tem diante de si e que dados eu tenho aqui na minha mão para apresentar para ele para ajudar a fazer essa decisão. Aí alguém, o Felipe, e já estou terminando minha fala aqui, mas alguém poderia dizer, não, mas os dados estão todos nos relatórios contábeis. Por exemplo, todo mês eu mando um balancete com tudo conciliado, com todas as técnicas
contábeis devidamente tratadas ali dentro, né? Então, eu já mandei as informações para o meu cliente. Mas nós temos que compreender que o balancete é como aquele prato, o primeiro prato de macarrão, que vem tudo no prato de uma maneira, pode até estar saudável e saboroso, mas não vem apresentado de uma maneira elegante, vem tudo junto ali dentro. E o nosso cliente não é capaz de tirar, por exemplo, de um balancete, ainda que bem elaborado, as informações relevantes que estão ali dentro, mas que ele não sabe tirar. Né? Então, outro dia desses, e tem gente até que fica brava mesmo, Felipe, quando a gente fala esse tipo de coisas, né? Eu tive numa live com o professor Márcio Shimomoto, ele atualmente está presidente da FENACOM. E eu estava dizendo aqui, puxa vida, pessoal, os meus clientes não usam os balancetes que a gente manda para ele todos os meses. Ele trabalha muito para gerar os balancetes, mas eles não usam, né? E aí o professor Márcio pediu a palavra e falou: Sevilha, você desculpe, eu vou ter que discordar de você, porque ainda esta semana eu fui a um cliente, fui visitá-lo, isso era antes da pandemia, né? Fui visitá-lo presencialmente e ele estava usando o meu balancete. Eu tinha mandado há pouco tempo o balancete para ele e ele estava usando. Falei, puxa, Márcio, que bom, porque na minha experiência não é isso, né? Ele falou, não, mas deixa eu explicar. Ele pegou o balancete que tinha impresso, virou ao contrário e estava usando de rascunho. Mas ele estava usando o balancete. Né? Então, assim, ele acabou fazendo uma piada para trazer aquilo. E às vezes ali no balancete tem informações vitais, né? Por exemplo, só para dar um exemplo, além de gerar informação contábil, mas eu posso alertar meu cliente que ele está com estoque elevado demais e ao mesmo tempo eu estou percebendo que ele está captando recursos em instituições financeiras e pagando juros. Será que não tem uma dicotomia nisso? Será que ele não tem dinheiro parado na prateleira? Vamos olhar isso junto, clientes. Talvez você possa desovar um pouco de estoque, pegar menos dinheiro no banco. Está no balancete a informação, mas ele não vê. Quando eu levo para ele, ele diz, opa, todo contador é igual, mas este contador aí é um pouquinho mais igual que os outros. Né? Ele tem essa percepção, claro. Então, eu acho que é desse olhar que a gente está falando, viu, meus queridos amigos? Inclusive, Sevilha, continuando aqui, citando o professor Antônio Lopes de Sá, ele também fala que um dos grandes papéis da contabilidade é a transformação de dados em ativos estratégicos. É exatamente isso que você pontuou. Os dados do balancete, independente de quem o entregar, tendem a ser o mesmo, uma vez que os fatos que levaram àqueles registros foram os mesmos. Porém, a forma como nós vamos transformar aqueles dados em orientação, em informação, para que decisões sejam tomadas da forma que a gente possa contribuir para que o negócio seja gerido, isso de fato muda. E aí, Zé Carlos, eu queria passar a bola para você com a seguinte linha de raciocínio. Muita gente, né, diante disso que a gente conversou, pode pensar assim, ó, mas isso é muito distante da minha realidade. Isso aí pode funcionar aí onde você está, com seus clientes, que são... Porque o pessoal idealiza muito, né? Os seus clientes só devem ser mega empresas, você está trabalhando aí só para a Grendene, Magazine Luiza, do Brasil. Aqui na minha realidade, na minha cidade, o empresário não quer saber disso, não. O empresário não quer saber dessa informação. Isso aí para ele é irrelevante. Só que eu vi uma pesquisa, inclusive, do Roberto Dias Duarte, nosso amigo também, e estava conversando com ele agora há pouco, antes de entrar aqui na nossa live, e onde ele fez uma pesquisa com mais de 2.000 empresas, né, atendidas por escritórios de contabilidade, e perguntava exatamente sobre as expectativas deles em relação a informações mais gerenciais. E ele disse que 67%, a pesquisa concluiu que 67% das empresas tinham total interesse em informações gerenciais estratégicas. E os 33% que não tinham era porque os escritórios de contabilidade, de certa forma, já os atendiam com essas informações. Ou seja, 100% da amostra quer sim informações estratégicas, porque percebe que aquela informação pode ajudar, sim, a manter aquele negócio vivo. E aí eu queria, antes de passar a palavra para o Zé Carlos, só trazer aqui uma pequena comparação, que eu fiz ela num evento que eu participei recentemente em Quixadá, e que depois eu fiquei refletindo sobre isso, achei que ficou interessante, que muitas vezes o que eu percebo é que está sendo desenvolvido nos profissionais da contabilidade, principalmente naqueles que têm escritório, um sentimento semelhante ao de um médico que lida ali, por exemplo, todos os dias com mortes, né? Todos os dias morre alguém no hospital, ele atende ali a emergência. Então, de certo modo, por mais que
a morte, por mais que um acidente ali, algo seja traumático, com o passar do tempo e o médico vendo aquilo todos os dias na sua carreira, vai chegar um momento em que ele lida com uma frieza profissional com aquela situação. E o que eu percebo é que muitas vezes os contadores estão lidando com as situações dos seus clientes com essa mesma frieza. O empresário liga preocupadíssimo porque precisa fazer algumas suspensões, algumas reduções de contrato, porque está preocupado em pagar a folha e manter empregos. E aí, muitas vezes, a pessoa que atende ali no DP está preocupada que vai ter mais volume agora de preenchimento no sistema, vai ter que informar tudo isso no social, vai dar uma trabalheira grande. E aí fica essa desconexão entre aquilo que é importante, de fato, para o empresário e aquilo que o contador se preocupa efetivamente em fazer. Quem está percebendo essa mudança e percebendo que isso é uma oportunidade, está mudando ali os cursos dos seus negócios para poder aproveitar melhor esse mercado, essas oportunidades. Seria mais ou menos por aí, Zé Carlos? Bom, muito boa a sua observação. Eu queria destacar exatamente o que você colocou bem aí, que normalmente as pessoas imaginam que esse papo, aliás, quando você me convidou aí para participar desse momento e falar de contador como gestor, como consultor, a informação assim sendo tratada e utilizada acima do convencional, eu fiquei aqui pensando exatamente, bom, isso é um papo bacana e que o público certamente vai dizer exatamente isso. Isso aí é para os clientes do Sevilha, né? Os clientes do professor Crepaldi, que pode dar consultoria para altas empresas, né? O professor Felipe Guerra. Isso é só para gente grande, né? Que tem todo um aparato de estrutura que vai se utilizar, de fato, a informação contábil. Mas eu mesmo, como um pequeno negócio, uma microempresa, isso é para inglês ver, para mim isso não existe. Eu tenho para dizer o seguinte, de fato, ao longo dos anos, não tem sido fácil colocar isso. Mas, sem dúvida, eu ainda vou mais longe. Eu vou até fazer assim, mais ou menos um mal comparado aqui com o que o Steve Jobs fez com respeito ao iPhone, né? Quem era que imaginava um dia de ter um smartphone sem teclado, né? Que coisa mais sem sentido. Eu usava BlackBerry, o que eu achava mais extraordinário era o teclado, a forma de você clicar, digitar. Eles tinham assim era muito bem elaborado, era um espetáculo. Eu pensava, cara, isso é maluquice. Então, às vezes, o sujeito precisa criar coisas que nem você sabe que é bom. Então, às vezes, o microempresário ele está lá tão no dia a dia, matando o leão todo dia, e o contador fazendo aquilo convencional, que ele nem sabe que existem coisas boas que poderiam ser feitas para ele. Então, de fato, ele nem sabe. E contabilidade serve para alguma coisa que não para pagar tributos, diria um pequeno empresário. E na hora que um contador fizer como fez Steve Jobs, você vai dizer o seguinte, cara, eu vou fazer um negócio aqui para ti, olha que legal, isso aqui tu nem sabe que existe, e se tu passar a utilizar, tu vai simplesmente esquecer tudo que tu fazia do ponto de vista de usar uma contabilidade, ou seja, só para pagar tributos. Então, você pode perfeitamente, para um pequeno empresário, trazer informações relevantes, pegando N comparativos de análise em relação à operação dele, que vai extrair dali uma série de insights positivos para a gestão do negócio dele. E, às vezes, até salvá-lo de quebrar. Porque ele não sabe nem o que quer. Ele só sabe fabricar, vender, prestar o serviço naquele corre-corre, mas ele nem sabe para onde está indo. E se, de repente, alguém chegar com números objetivos, com esclarecimento, e aí fazendo o paralelo ao que o professor Sevilha falou, com a tal macarronada bem servida, né? de tal sorte que ele consiga identificar cada fator positivo dos elementos envolvidos naquele prato ou naquela informação. Se o contador tiver essa capacidade de fazer isso, ele com certeza vai conseguir ver valor e, ao invés de estar pagando um valorzinho X para o contador, ele vai topar pagar 2, 3X, porque ali começa a mudar o perfil do negócio dele a partir da informação. E não você está utilizando aquilo só para cumprir
aquelas obrigações básicas. Então, de fato, dizer que a contabilidade consultiva, que o contador tem um papel efetivamente de consultor, é só para médias e grandes empresas, isso é uma tolice. Na verdade, é para qualquer negócio, pode ser um startup, pode ser um negócio incipiente, você poder ali calcular um ponto de equilíbrio para ele, conseguir mostrar para ele o que é uma margem de contribuição, como é que pesa, qual é digamos assim, o mal que faz um custo fixo, que de fato não participe de uma estrutura que possa alavancar o negócio, ele começar a mostrar todas essas questões que o professor Crepaldi conhece tão bem, o professor Sevilha, igualmente o professor Felipe Guerra, que são questões da área de análise de gestão, de finanças, de administração financeira do negócio, todo com base na informação extraída da contabilidade. Você pode pegar, vou fabricar aqui 10 peças de roupa para vender. Rapaz, ali tem uma infinidade de coisas bacanas que você pode extrair para lhe mostrar como é que você pode evoluir o negócio só trabalhando custeio variável, por exemplo. Tem muitas informações bacanas que ele pode extrair. E, a partir daí, você poder ter um demonstrativo de contabilidade simples dentro do convencional e um dentro do conceito de custeio variável, custo direto, custos fixos, margem de contribuição, ponto de equilíbrio. E aí ele começar a visualizar o negócio dele e aí ele vai saltar os olhos. Eu não imaginava que tinha tanta informação bacana que eu poderia extrair a partir da contabilidade. Desde que você, contador, faça como fez Steve Jobs. Eu vou fazer coisas que nem você sabe que existem, para que serve. Na hora que eu lhe disser isso, você não vai mais viver sem isso. É como hoje você não consegue mais viver sem o smartphone, sem teclado. Só com um touchzinho você brinca, porque você jamais vai querer voltar a um teclado do passado. Igualmente, você jamais vai querer voltar a usar minha contabilidade de maneira fria. Se você me trouxer elementos, eu não preciso saber nada de ativo, nada de passivo, nada de debitar e creditar. Eu preciso tratar aquela informação e entregar para o contador, para o meu cliente, e, de fato, ele extrair tudo aquilo em uma linguagem que ele consiga compreender. Muito tranquilo, e eu acho que isso certamente vai dar um salto de qualidade. Portanto, vale para a pequena, vale para a média, vale para a grande empresa, vale até para o meio. Aquela coisa bem pequenininha, se você usar bem, você vai, com certeza, administrar melhor o seu negócio. Fantástico, Zé Carlos. Eu também concordo muito nessa linha de que, muitas vezes, ele não sabe do que ele precisa, né? Até porque não tem a base de conhecimento. A gente tem uma pesquisa do Banco Mundial que fala que a boa parte do empreendedorismo no Brasil ela é um empreendedorismo por necessidade, né? Então, a pessoa está precisando ali abrir um negócio, está precisando sustentar a sua família e monta um negócio com base naquilo que ele comumente sabe fazer, né? Comprar, vender, às vezes peça de carro, ou às vezes é o farmacêutico que monta uma farmácia. E, de fato, muitas vezes esse plano de conhecimento a respeito de gestão desconhece totalmente. E aí, pegando esse gancho, professor Crepaldi, tendo em vista de que provavelmente boa parte de quem está nos assistindo atua muito com empresas optantes pelo Simples Nacional, até porque nós sabemos que é o regime tributário que temos mais empresas no país, muitas vezes fica uma impressão de que para o Simples a contribuição é mais limitada, exatamente porque o negócio é menor. Mas eu penso completamente diferente. Eu acredito exatamente que fazer gestão é trabalhar com recursos escassos, né? Porque se você tem recursos em abundância, não é gestão, é só comandar a despesa ali, é fácil demais. E exatamente nessa linha, as pequenas e médias empresas normalmente são quem mais precisam lidar com recursos escassos. Então, a contribuição do contador e já caminhando para essa nova linha, né, de atuação dele, vai ser fundamental para que essas empresas consigam obter sucesso. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre como é que você tem visto aí essa gestão e essa atuação do contador para essas micro e pequenas empresas, para as empresas optantes pelo Simples, por exemplo. O que ocorre no mercado é o seguinte, e a culpa aí, vamos chamar ela para nós, é do contador. Porque a primeira coisa que o contador, chega um empreendedor no escritório, eu quero abrir uma empresa. O contador, mais que depressa,
Vamos abrir uma microempresa e optar pelo Simples Nacional. E não precisa fazer contabilidade societária. Esse é o detalhe. Esta é uma razão da mortalidade das empresas. Aquilo que o Sebrae já pesquisou e afirma que elas morrem de 3 a 5 anos. Por quê? Elas não têm a informação, aquilo que o professor Zé Carlos estava colocando aí anteriormente, para tomar a decisão. Então, o contador aí, aquilo que eu falei anteriormente, ele precisa assumir o seu papel, ele precisa fazer a contabilidade, vender o seu serviço, para primeiro ele ter retorno econômico e ele servir também como um agente, tá, impulsionador e que irá garantir, irá pelo menos possibilitar a continuidade empresarial, porque a empresa tem um número que possibilitará tomar a decisão. Se for o caso, talvez até numa pequena, fazer um planejamento estratégico, determinar estratégias para ela, determinar exatamente táticas empresariais que ela possa implementar nas suas atividades e também o operacional. Então, dessa forma, o empresário vê o valor da contabilidade na informação que ele traz para ela, as análises que pode proporcionar, que o professor estava colocando anteriormente, o contador, o empresário utilizando isso aí, vai ver que a sua empresa poderá ter ganhos em termos de aumento na rentabilidade e continuidade no mercado. Isso é o contador mostrando o que ele faz para o mercado e como ele contribui para o sistema econômico brasileiro. Ok? Perfeito, perfeito, professor. E, Sevilha, eu queria estabelecer também um ponto aqui de discussão, que é o seguinte: a gente está falando aqui muito sobre esse novo formato de atuação do contador, mas é interessante a gente pontuar que o que está mudando nesse cenário novo não é a contabilidade em si, né? A contabilidade enquanto ciência, ela evolui em conjunto com a sociedade, mas na sua essência ela continua e sempre teve esse papel orientativo de gestão. O que a gente está discutindo aqui, propondo, é uma mudança na visão e na atuação do profissional, do contador se tornar esse consultor e esse gestor, e não acreditar, né, que existe uma nova contabilidade que agora é diferente das demais e da que era anteriormente, né? Inclusive, eu, particularmente, sempre enxerguei a contabilidade sobre um viés estratégico, tanto que eu escolhi a área tributária porque era onde eu enxergava ali um mar de possibilidades de trazer soluções em curto prazo, principalmente, soluções de negócios que contribuíam ali para que os clientes tivessem, as empresas tivessem uma melhora na sua sustentabilidade, no seu lucro e na continuidade dos negócios. Dentro dessa linha, você percebe que existe confusão aí entre o que é que está evoluindo e como é que eu posso fazer para evoluir de forma mais célere? Felipe, a partir do seu comentário aqui, me ocorreram alguns pensamentos, né? Então, deixa eu organizá-los aqui, né, para a gente ir pensando neles. Primeiro, é claro que é preciso que o contador continue se capacitando nos quesitos técnicos. Então, essa vivência da melhoria, embora a técnica continue a mesma, né, do ponto de vista de contabilidade especialmente, né, a ciência contábil ela continua muito baseada nos mesmos fundamentos, ainda que a gente tenha IFRS, por exemplo, e pronunciamentos contábeis especificando de maneira talvez mais clara como fazer, mas a técnica, a ciência contábil continua a mesma, né? No universo tributário, a gente continua dividindo, assim, se for olhar em tributos diretos, tributos indiretos, a gente fica meio nisso aqui, né? É lógico que aí embaixo você tem uma grande variação. E continuar se capacitando nisso é algo que sempre será um desafio para todos nós. Vou voltar no meu exemplo, assim como sempre será um desafio para os restaurantes manter prato limpo. Isso é uma coisa fundamental. Mas me parece que o profissional de contabilidade ele tem uma paixão especial por esse assunto técnico e tem eu estou resistindo a usar a palavra aversão, mas ele tem um distanciamento ao assunto relacional. Então, o contador
de uma maneira geral, pelo menos o perfil dos contadores com os quais eu convivo, ou com os quais eu me relaciono por aí, eles gostam muito mais de falar de assuntos técnicos do que falar de assuntos relacionais com seus clientes, de assuntos estratégicos, né? Então, para você ter uma ideia, outro dia, meus amigos, eu abri o sinal do nosso canal do YouTube, né, youtube.com/Sevilha Contabilidade, aproveitar e convidar quem não conhece para se inscrever, para falar sobre reforma tributária, porque tem aí esse projeto da reforma tributária, né? Então, nós não fizemos campanha nenhuma, eu abri o sinal às 14 horas de uma terça-feira para falar sobre reforma tributária, né? 2.000 pessoas assistiram ao vivo para falar de reforma tributária. Na mesma semana, na quinta-feira, eu abri de novo o sinal, também sem nenhuma divulgação, para falar sobre valorização da profissão contábil. Tinham 60 pessoas assistindo, 60, né? Então você nota por aí, claramente, que quando você fala de assunto técnico, há uma predileção do profissional de contabilidade. E é natural que seja assim. Mas o que me parece que é fundamental é que o profissional de contabilidade compreenda, em qualquer nível que você estiver na sua carreira, em qualquer lugar que você estiver na sua carreira, né? Qualquer que seja o tipo de cliente que você vai olhar. Então, quando você ouve a fala anterior do professor Zé Carlos e do professor Crepaldi, não tem empresa nenhuma, de qualquer tamanho, que não queira economizar ou que não queira ganhar mais. Seja qual for o tamanho do seu cliente, ele está interessado em oportunidades de economizar e de ganhar mais, de performar melhor, né? Então, o teu papel como contador é estabelecer este relacionamento para que a técnica que você domine também faça sentido lá do outro lado. Então, o esforço da profissão contábil, que eu olho para o futuro, é um esforço de conciliar capacitação técnica com competências relacionais. Estabelecer competências relacionais tão bem estruturadas quanto as nossas competências técnicas, né? E isso talvez dependa, muita gente me critica por isso, mas hoje em dia é o olhar que eu tenho tido, né? Então eu gosto de compartilhar o olhar que eu tenho com as pessoas, né? Isso talvez dependa de uma dose de humildade do contador, né? E que dose de humildade é essa que o contador precisa ter, na minha opinião? É a dose necessária para ele compreender que a tarefa dele não é mais importante do que os desafios do cliente dele. Que a razão de ser de uma profissão contábil e de um profissional da área de contabilidade é garantir o sucesso do cliente dele e não garantir o seu próprio sucesso, não olhar para o seu próprio umbigo. E é preciso ter uma humildade para eu parar de me preocupar com os meus problemas e os meus desafios e olhar para o meu cliente e dizer quais são os problemas e desafios dele e como é que eu posso colaborar na consecução desses problemas e desses desafios. E a partir daí buscar meios hábeis para fazer essa colaboração, né? Então, quero trazer aqui para vocês, por exemplo, um assunto que eu também estou interessadíssimo, estou assim, encantado com esse assunto, né? Que é do direito, inclusive, não é nem da área contábil, mas está me inspirando demais isso, né? Os profissionais de direito, eles também têm essa mesma dificuldade de se comunicar com os seus clientes, porque eles têm aspectos técnicos muito importantes ali que subsidiam a profissão, né? E da mesma maneira eles têm um desafio maior ainda, que é falar com os juízes, porque os juízes têm milhares de processos para analisar e uma petição muito grande, nem sempre o juiz tem, ou a equipe lá do juiz tem a capacidade de avaliar. Então, agora eu estou muito interessado em aprender um conceito chamado Visual Law, que a gente podia traduzir, vou traduzir aqui de maneira livre, né, para o direito visual. Então, o que está acontecendo? Muitos advogados escrevem as suas petições ou seus relatórios para os clientes, entregam para profissionais da área gráfica, de design, e eles transformam aquilo em imagens. Então, eles pegam, às vezes, um relatório que você vai entregar para o cliente que tem 50 páginas, eles transformam aquilo em 5 páginas com imagens que vão explicando toda aquela argumentação que o advogado está fazendo. Isso, para mim, é a humildade do advogado, de dizer, eu preciso falar a língua que o meu público entende e não continuar falando a minha língua, né? Então, eu estou muito olhando para isso, por exemplo, porque eu acredito que o contador precisa passar por essa transformação. Ele precisa pegar, por exemplo, vou ficar nisso de novo, um balancete e aplicar elementos visuais que deixem para o cliente aquilo fácil, digerível, né? Fácil de ser compreendido. Então essa busca, viu, Felipe e professores, eu acho que essa busca de melhorar a comunicação que é o grande desafio, e não a busca de conseguir a competência técnica, porque nisso a classe contábil é muito boa, ela consegue essa competência técnica. Legal, Sevilha. Inclusive,
Não sei se você conhece, mas nós temos um professor que participou também aqui da Semana do Contador, que é aqui cearense, foi inclusive meu professor na graduação, que é o Luciano Guerra, que apesar de ser Guerra, não é meu parente, que ele tem exatamente um trabalho nessa linha para a contabilidade. Ele tem uma linha de estudos que inclusive foi o tema da aula dele na Semana do Contador, que é a contabilidade acessível. E ele até Que a gente legal. fez uma... Isso não, Felipe. Me apresenta ele. Muito bom, viu? Inclusive, ele tem um livro, Contabilidade, Como Explicar Contabilidade para Crianças, exatamente bem voltado para essa linha visual, gráfica. Inclusive, ele disse que um dos sonhos dele, a gente fez uma live recente, é fazer um livro de contabilidade onde os únicos números que vão ter vão ser os das páginas. Então, assim, é bem desafiador a ideia, né? Mas é bem dentro dessa linha, inclusive baseado num estudo do laboratório gráfico lá do pessoal de Harvard, bem bacana mesmo, a ideia e a proposta do trabalho de ser algo visual. Você falou aí, eu lembrei bastante da live que nós fizemos. Felipe, então deixa eu dar uma sugestão, entrega para lá para o professor Luciano Guerra, que eu não conheço, mas diz para ele pôr a numeração das páginas em romanos, que é número nem... Boa, excelente. Bom, pessoal, já estamos aqui com 50 minutos de aula e para a gente cumprir aqui o combinado e não ultrapassarmos aí a 1 hora de discussão, né? Já queria caminhar aqui para as mensagens finais, para a gente ir conduzindo para o encerramento. E aí, para alterar um pouco a ordem, eu vou pedir para o professor Crepaldi já fazer suas considerações finais. E aí, pela ordem que eu estou visualizando aqui, eu passo para o Crepaldi, depois Sevilha e finaliza com o Zé Carlos. Sim, muito bem, professor Felipe. Muito obrigado por ter convidado, participar desse bate-papo aqui sobre a atualização, a presença do contador no mercado, na empresa e justificando exatamente a sua atuação e como ele pode colaborar com a empresa para sua continuidade, para sua lucratividade e daí por diante. A gente, em comemoração ao Dia do Contador, só podemos colocar que exatamente quem já está no mercado, que procure atualizar, se for o caso, fazer uma remodelagem, tá? Na gama de serviços que oferece aos seus clientes, aos seus consultados, aos seus assistidos, para que realmente proporcione desenvolvimento, informações para subsidiar os processos decisórios empresariais e para que realmente essas empresas, no caminho para recuperações extrajudiciais e às vezes até falência, que remunerem o capital do jeito que eles imaginaram lá no início e não traga nenhuma surpresa no final, e que o contador realmente seja valorizado no mercado, mas para que isso ele tenha ética, ele preste bons serviços e realmente ele seja um elo de desenvolvimento dentro do nosso sistema econômico brasileiro. Muito obrigado pela oportunidade de participação. Muito obrigado por estar aqui com o professor Zé Carlos Fortes, com o professor Vicente Sevilha. Foi uma honra estar aqui. Muito obrigado. Muito bem, professor Silvio Crepaldi, a honra foi nossa, viu? Eu digo, tenho certeza que em nome de todos aqui, um prazer trocar palavras contigo, com o professor Felipe, com o professor Zé Carlos, especialmente com você que está nos assistindo, né? E eu só quero agradecer, então, pelo convite, parabenizar a nossa classe contábil pelos brilhantes trabalhos que já faz e pelo horizonte belíssimo que tem diante de si. Olha quanta transformação boa ainda virá na nossa profissão, transformação que vai certamente aumentar o valor da nossa jornada, né? Então, parabéns à classe contábil que luta tanto e que cumpre aí a sua missão, mas tem várias oportunidades de melhorar mais ainda. E só queria terminar assim com uma sugestão, né? Com uma opinião de que você, profissional de contabilidade, tenha um foco implacável no bem-estar do seu cliente, né? Seja você um empreendedor da área contábil, seja você um profissional que fornece informações dentro de uma empresa, em que posição você estiver, o tempo todo, de maneira implacável, fique buscando maneiras de ajudar o teu cliente. Esse, sem dúvida nenhuma, é um caminho certo para que você tenha sucesso na sua profissão. Beijo no coração de todos. Obrigado, viu, professor Felipe, pelo convite. Bom, primeiro eu queria, antes de fazer aqui as minhas considerações finais, só destacar o exemplo que o professor Sevilha colocou aí, muito bom, sobre a questão do direito, né?
na apresentação das informações de uma maneira mais ilustrativa, e que o professor Felipe, aliás, o professor Luciano Guerra está com essa percepção de trazer uma forma de trazer a contabilidade de forma ilustrativa, muito bacana a ideia dele, eu conheço, ele já me mostrou, eu achei assim, realmente fantástica, e eu espero que ele avance nesse projeto. E com respeito a essas questões da valorização da atividade contábil, os profissionais da contabilidade precisam, sem dúvida, estudar mais, evoluir mais na forma até de apresentar o seu trabalho. Além das questões que a gente colocou aqui, da forma de levar o relatório, as informações de uma maneira mais palatável para o cliente, sem tecnicismo, não só isso, mas ele precisa, assim como disse o Sevilha, sobre o prato da massa que vem todo bem distribuído e com o tomate cereja ali, sim. Enfim, essas questões, aparentemente, a gente possa achar que são irrelevantes, faz uma diferença enorme. E esses detalhes, assim, lá no prato, ele traz o sabor psicológico, que ele é muito forte, ele, digamos, induz uma percepção de valor pelas questões, inclusive, psicológicas. Então, assim, igualmente, se você leva os seus relatórios de contabilidade de qualquer forma, sem uma elaboração, sem uma elegância, sem um bom trato, sem uma apresentação elegante, e, ao colocar na mesa do cliente, o mesmo relatório de qualquer forma, e outra com a elaboração zelosa, cuidadosa, elegante, ele vai ter uma percepção psicológica de qualidade da informação muito diferente. As informações são as mesmas, porém, a forma de apresentar, de separar, de classificar, digamos, de criar realmente um efeito visual elegante, com uma certa ilustração, gera um valor enorme do ponto de vista psicológico e vai gerar uma diferença, e inclusive um ânimo de buscar usar melhor aquela informação, porque você, de fato, apresentou bem. Igualmente, os profissionais da contabilidade precisam aprender um pouco mais de marketing profissional para o seu negócio, porque não adianta você ser, né? A gente sabe que tem que parecer ser. E o profissional da contabilidade, ele, a meu ver, historicamente peca muito por isso. Precisa saber apresentar melhor, precisa se vender melhor. O serviço é o mesmo, o prato é o mesmo, mas a elegância e o fino trato gera valor psicológico e efetivo para o cliente. Então, a gente precisa dar uma arrumada na atividade e na mente contábil nesse sentido, a meu ver. Isso vai contribuir, sobretudo, para gerar informação, mas sem esquecer, como disse o Sevilha, de fazer o melhor que pode e não faça o melhor que pode. Faça o seu melhor e faça o que tem que ser feito. E assim, com esse aparato de coisa, me parece que a gente dá uma turbinada na valorização da atividade contábil. Bom, professores, somente agradecer de coração a disponibilidade de vocês de participarem aqui dessa aula de encerramento da Semana do Contador. Agradecer também a todos que nos assistiram, que assistiram aí às demais aulas. Foi divulgado aí para quem está nos assistindo que nós iríamos tirar as aulas do ar no dia 27 hoje, né? Porém, nós vamos manter as aulas até o final de outubro, vai ficar numa playlist lá no YouTube, então você vai poder assistir aí por mais um tempo, exatamente porque foram muitos conteúdos, muita gente não teve tempo de assistir aí no dia a dia, 3 aulas por dia, realmente foi muita coisa, mas vocês têm aí a oportunidade de assistir por mais um período, tá? Então, agradeço de coração a todos vocês, agradeço ao professor Crepaldi, professor Sevilha, professor Zé Carlos, pela oportunidade. Eu tenho certeza que a gente encerra aqui o evento com chave de ouro e finalizar deixando aqui uma frase de um tenista americano, Michael Bobak, que diz que todo progresso acontece fora da zona de conforto, né? Então, nós estamos vendo aí o mercado contábil tendo oportunidades como nunca, nós estamos vendo que os empresários estão precisando bastante do auxílio, da orientação de um bom profissional da contabilidade. Então, agora compete a cada um de nós assumirmos aí o nosso papel de protagonista diante desses desafios da sociedade e darmos a nossa contribuição efetiva para que não só a economia do nosso país, mas para que toda a sociedade consiga se desenvolver, voltar aí para os rumos que nós estávamos antes de enfrentar toda essa situação pandêmica aí que assolou o mundo inteiro. Beleza?
Então é isso, pessoal. Meu muito obrigado. E a gente finaliza a Semana do Contador. Um forte abraço a todos e até mais. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.